Me chamo Júnior Soares, sou nascido em Andradina, a vida inteira. Fui para Adamantina em 2010 para fazer agronomia e, ironia do destino, eu morava poucos quarteirão de uma empresa chamada Agrofértil. Hã. E no primeiro ano de faculdade as minhas aulas eram à noite, noturna, e cara, eu morava sozinho, não conhecia ninguém, aí eu fui bater na porta dessa Agrofert aí. Não sou filho de produtor rural, né, meu É, pai é do agro, mas a gente não é produtor. Meu pai trabalha na De Carvalho João Deere já há 32 anos. é. Então assim, vivi o agro dentro de casa, mas nunca fui de ficar frequentando fazendas. Eh, e fui para Adamantina em 2010 para fazer agronomia, aí sem fazer nada, no meio do ano eu bati na porta da Agrofert, um cara chamado Alexandre Ricardo Altrão. Falei: "Cara, preciso fazer estágio, não conheço nada do agro, tô fazendo agronomia, mas não conheço nada do agro". Ele deu risada, coçou a cabeça e falou: "Cara, pode ser nosso estagiário". Mas em 2010, estagiário era raiz, né. É, Você tinha que ficar lá e não ganhava, não era ressarcido, né. é, O salário mínimo na época era R$ 600. Ele falou: "Cara, você pode ficar meio período aí, eu assino suas horas e tá tudo certo. é. Se você quiser Se se você você tá". quiser aprender É aqui tudo é é. isso. E eu falei: "Tá bom". Aí ele achou que ia ficar um mês, durou 15 anos, tô 15 anos do lado dele já. Em 2020 pra cá, eu consegui ser o maior vendedor da história da Agrofert, das 7 filiais, Hã. alcançando mais de 20 milhões de faturamento anuais, com 40 grupos, com 22 mil hectares de soja e milho e feijão na mão, então de grãos, né, em geral. E, cara, tô subindo essa lacuna com ele, me agregou demais esse estágio, né, então hoje, eh, agrônomo, qualquer tipo de profissão, cara, vai atrás de um estágio, vai atrás de né, de trocar informação, de pegar cancha mesmo, pegar casca mesmo, né. Vai ter muito erros e acerto nessa jornada, mas as conexões que você faz com isso é fundamental. Então hoje, para o recém-formado ou antes de formar, cara, vai atrás de estágio, que eu acho Aham. que isso aí vai ajudar muito na vida pessoal e Não profissional só do. aquele estágio para fazer o currículo Não, obrigatório, ou né. não só aquele estágio pra falar: "Não, o cara vai me pagar quanto?". Cara, se eu soubesse o tanto que eu ganhei de informação, de conhecimento, de network, cara, eu não ganhava, eu não, eu fechava o contrato com ele na época lá e falava: "Cara, não quero que você me dá nada". Tem estágio que você tinha que pagar pra Tinha que participar. pagar, esse foi um dos estágios que eu tinha que É. pagar para estar lá, cara. Então Aham. assim, foi mais do que uma escola para mim, né, foi um berço fundamental. E aí, para ficar claro, assim, da tua atuação, então você tá na área comercial, mas você também atua tecnicamente, ou você é só o cara que vende produto? Não, eu sou bom, estou há 15 anos no ramo do agro, fiquei como estagiário, depois eu fui para vendedor balcão e depois eu fui para vendas do campo, né. Então, Hã. de 2014 para cá, eu fico batendo fazenda, né, fico rodando fazenda. Eh, e depois de um certo tempo, eu descobri que a gente precisava conhecer mais a fundo o negócio das fazendas, né. Então, Hã. assim, não é um vendedor de chegar lá e oferecer um produto, é chegar lá e oferecer solução, né. Então esse eu acredito que seja o vendedor 4.0 ou o agro 4.0, né. Você entender do assunto, entender do negócio do produtor, Hum. ir a fundo, saber o que que você pode ajudar, o que que você não pode, porque o que eu mais vi, você consegue vender um produto uma vez. Se É. você não for bom o suficiente ou se você não for interessante o suficiente, cara, você vai ficar uma safra na fazenda e vai embora. É. Agora você ficar 10 anos numa fazenda, 12 anos numa fazenda, você sentar numa mesa dessa com os donos da fazenda, com os donos da usina e falar: "O que que a gente vai fazer?". E Uhum. você com uma bandeira no peito e falar: "É isso, isso, isso", cara, é muito difícil você chegar num patamar desse. Mas como você tem que chegar num patamar desse? É sendo interessante, é indo a fundo, é Uhum. estudando o negócio da fazenda, estudando o negócio do produtor, né, para poder ajudar ele a tomar as decisões, a entender qual que é a dor e conseguir
arrumar essa dor, esse problema das fazendas, né? Você sabe que é uma coisa comum aí, a gente já viu várias vezes na internet, eu já vi post assim do cara tirar foto na entrada da fazenda, aí tem uma placa assim, proibido vendedor. Vendedor, é isso aí. É. Por que você acha que existe fazenda que coloca uma placa dessa na entrada? Cara, hoje em dia, Arthur, se for, porque, por exemplo, tem algumas fazendas que o cara recebe 10, 15, 12 vendedores no dia, cara. No Aham. dia, e é tudo a mesma coisa. Ah, meu produto é melhor que o outro, o meu manejo é melhor que o outro, a minha semente é melhor que a outra. E assim, aí o cara, né, fica tudo naquela tecla, né? Não fica uma coisa mais profissionais, né? Então, assim, isso aí é até um apelo que eu faço, né, para a turma nossa, para os profissionais que estão em volta nossa, para o intuito do grupo, que a gente vai falar mais para frente, a gente precisa ser um pouco mais profissional, cara. Uhum. Antigamente, em 2010, quando eu entrei, a gente não tinha tanta referência no agro igual está tendo hoje, por causa da internet, por causa da rede social, né? Em 2010, para você ter noção, a turma era MSN, ICQ, né, Orkut. Hoje em dia você abre lá, tem muita informação valiosa e muita informação ruim, né? Então, assim, o que a gente mais agrega? Hoje o vendedor de diversas áreas, o vendedor do agro, ele tem que ser um pouco mais profissional, né? Porque, por exemplo, naquela época lá de 2010, você fechava o negócio o quê? Ah, era no bar, era tomando tereré com o produtor. Cara, hoje em dia não dá. Imagina, o cara for tomar Cada lugar que ele cada for vou tomar ter uma com tomar alguém. uma, não dá. Então, assim, hoje em dia, tá, o produtor ele vai plantar soja. O que que eu preciso saber de soja para poder agregar para o produtor, É. né? Uma das coisas que eu faço, e assim, uma dica de ouro, antes de entrar na propriedade do cara, para na porteira, respira 5 minutos. O que que eu tô fazendo aqui hoje? É. Esse cara tá fazendo o que da vida? Qual que foi o gargalo dele, ou qual que foi o problema dele que ele não conseguiu produzir aquele talhão ou não produziu a safra passada? Ou o que que ele está fazendo de agora? O que que eu tenho de informação para trazer para esse cara? Insight. Cara, eu vim aqui, o seu talhão eu vi que você vai jogar braquiária para soja, que braquiária que você vai usar? A gente fez uns testes na safra passada, Rosiziense e Piatã, são as melhores braquiárias para plantar soja, de palhada. É. Ah, mas a Piatã, ela aguentou mais massa, ela tem mais lignina. Então você vai passando algumas coisas pro cara, entendeu? O cara vai olhar para você e falar, opa, esse cara não veio aqui só para me vender, ele veio para trazer informação. Uhum. Então, cara, vai na propriedade, dá uma informação, uma, duas, três, e vai embora, não fica tomando tempo do cara. Você falou uma coisa importante, esse cara não veio aqui só para me vender. Eu sempre tive essa percepção que quando eu ia comprar alguma coisa, isso em qualquer sentido, né, não só em fazenda, né, mas em qualquer lugar, quando você sente a energia do cara, que ele tá tentando te vender alguma coisa que não é lá o melhor que você precisa, mas porque ele precisa te vender aquilo, vai me dando uma coisa ruim. Você fala assim: "Puta, lá vem esse cara". E aí ele começa a falar aquela coisa que você sente que é uma estratégia, eh, um roteiro, né, de venda persuasivo ali, que coloca você num beco sem saída, né, que se ou você compra o produto dele ou você é burro, né, É isso mais ou aí. menos isso, né, ou você compra ou você é muito burro, você fica se sentindo mal, né, de estar de estar naquela situação ali, eu só queria sair daquilo ali, nossa, lá vem esse cara encher o saco. Eu lembro que eu fui comprar uma geladeira uma vez, daí o cara veio com: "Não, mas tem isso, tem aquilo outro", era a geladeira mais barata, entendeu, que tinha, eu estava comprando porque era mais barata. É E o isso aí. cara estava querendo falar que tinha 1000 isso aqui é diferente, por isso é melhor que aquilo, meu irmão, só faz o pedido que eu quero ir embora. Mas esse sentimento de esse cara quer me vender alguma coisa é algo que bloqueia muito as pessoas, E, né. e até aquele cara que tirou o pedido e fica enchendo o saco do produtor Já ou da pessoa. vendeu, Pô, irmão. já vendeu, vai embora, cara. Né? Já tirou o pedido, vai embora, né? Não, não, vai, fica. Então, assim, eu acho que esse lado profissional a gente tem que frisar um pouco mais, a gente tem que dar esse apelo para. Mas aí me diz, onde que você se espelhou, o que que você viu, ao longo do começo da sua trajetória que transformou você não somente em mais um vendedor, mas no maior vendedor da sua empresa na história? Cara, é assim, eu sempre procurei mentores, né? Hum. Sempre procurei mentores. Meu pai sempre abriu minha visão, minha cabeça e falou assim, cara,
Você tem que procurar pessoas que te somam, pessoas que te agregam e pessoas que te levam para frente. E ele está há 32 anos na mesma empresa, na mesma região. E quando eu fui para a minha região, voltei, formei em 2014 para a Quinzinha da Mantina, aí eles abriram uma filial em Guaraçaíga, do lado de Andradina, e falou, preciso do seu lá. Aí eu fui. Cheguei lá, meu pai falou, primeira conversa, dura. Ó, você nunca apanhou na vida. Eu tô há 32 anos aqui. A primeira cagada que você fizer, ó, a primeira picaretagem que você fizer, eu te deserdo. Então, essa pressão do berço me influenciou bastante. E de lá para cá, eu sempre procurei ir atrás de conteúdo, cara. Conteúdo que me agregasse em vendas, né? Vendas é uma coisa que que me mexe bastante, né? Eu sou vendedor, né? Eu até brinco, eu sou vendedor e trabalho como um agrônomo, né? Só que eu não sou aquele cara que fica tuchando produto, cara. Eu entendi o jogo, eu entendi que a gente precisava entender quais produtos, quais fazendas, quais negócios estava inserido, né? Então, antes de mais nada, o que você está fazendo? Qual que é o seu negócio? O que eu posso te ajudar? Uhum. Né? Então é isso que me abriu muito a cabeça. Né? Então de lá para cá, fui em várias imersões, vários podcasts, assisto podcast todo dia, né? A gente passa mais tempo na estrada do que até em casa. Então, assim, entendi que eu precisava ter uma não um trabalho, mas eu precisava ocupar esse tempo de estrada, né? Que a gente, pô, eu rodo 2.000 quilômetros por semana. Então você imagina, 2.000 quilômetros por semana é praticamente 2.000 horas que eu tô lá para fazer alguma coisa, né? Então eu entendi que eu tinha que somar esses trabalhos com estudo, com conteúdo. Então, cara, desde Flávio Augusto, Caio Carneiro, caras que não era do agro, porque como eu falei, a gente não tinha tanto espelho do agro, de vendas do agro, como tem agora, né? Caras que tá despontando, que tá tendo um conteúdo, que traz informação realmente que é válido para recém-formado, para agrônomo, para ramo de vendas do agro, né? Então eu mergulhei nesse ambiente de vendas que não era do agro, para entender como que girava, como que funcionava, para trazer para o meu dia a dia. Né? Então, um dos caras que eu sempre espelho e sempre costumo ver é Flávio Augusto, é Caio Carneiro, que é os caras que é viciado em vendas, mas que não é vendas do agro. Então, opa, o que eu posso pincelar dali para me poder modelar aqui no meu dia a dia? E o que eu mais aprendi desses caras que têm alta performance? Rotina. Esses caras sempre têm rotina, cara. Rotina, 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 rotina. Método, rotina, estudo. Método, rotina, estudo. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí que não tá fechando a conta, né? O que eu não tô fazendo? E isso, nessa época de 2014, 2015, eu não era um cara que performava. Não é, eu era um cara mediano. E eu falava, cara, eu preciso sair fora da caixa. E eu comecei a adequar essas rotinas desses caras, modelava esses caras, o que os caras faziam. Não era um cara que gostava de ler. Entendi que ler era necessário para o meu dia a dia. Então, assim, no começo eu falava, cara, não tá entrando, não tá, né? Não tô entendendo esse conteúdo. E hoje, cara, eu consigo ler com frequência, leio quase todo dia, é um hábito para mim, é a leitura, né? Até que fiz esses 2 livros. Então, eu comecei a adequar na minha rotina o que eu mais eram meus pontos fortes, o que eram meus pontos fracos e o que eu tinha que melhorar. E o que eu tinha que excluir também. Foi dolorido? Demais, Arthur. Demais. Até a própria amizade. Você fala, pô, andei com esse cara a vida inteira, né? Mas o que me trouxe aqui não vai me levar adiante. Né? Então eu comecei a dar uma peneirada nas amizades, né? Nos ambientes que eu frequentava. Parei de tomar minha cervejinha durante a semana, que eu via que eu ficava lento. Quando eu tomava na quarta, na quinta eu ficava lento. Então eu falava, cara, isso aqui tá me prejudicando. E o tempo que tinha que estar descansando, né? Então, Pode parecer que a cervejinha é o descanso, né? Mas na verdade você tá mas não agredindo seu organismo. isso, entendeu? E eu acordava lento no outro dia, sabe? Preguiçoso. Aí eu falava, opa, isso aqui é uma coisa que tá me tirando o foco, eu preciso tirar. Esse pedaço de vídeo que você acabou de assistir é um corte do podcast Fazendas Infinitas. Se você ainda não conhecia, considere começar a nos seguir, se inscrever no canal, deixa o like no vídeo e não perca os próximos episódios do Fazendas Infinitas.